Olá, meus amigos. Novamente com vocês, Marcos Giskind. Hoje, dia 14 de março de 2022, dia 11 de Adar 2 de 5782. E hoje, falando com vocês do deserto do Negev, mais precisamente da cidade de Yeruham, num dia bastante atípico, onde a temperatura chegou a apenas 7 graus durante o dia e chegará a a 3 graus durante a noite, algo bastante atípico nesta época do ano. Aliás, imagina-se que amanhã Israel passará pelo dia mais frio para o mês de março em toda a sua história recente, pelo menos nos últimos 50 dias. Como eu lhes disse, estou hoje aqui na cidade de Yeruham, fazendo um passeio pelo deserto do Negev e vamos diretamente às nossas manchetes. Líderes da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes recusam-se a atender telefonema do presidente norte-americano Biden. O Irã atira mísseis balísticos no norte do Iraque. A empresa aérea de Marrocos pousa em Tel Aviv pela primeira vez. E uma maratona de mediação entre Rússia e Ucrânia por parte do nosso primeiro-ministro Bennett continua. E se você ainda não se inscreveu no canal, novamente eu lhe peço, inscreva-se no canal, aproveite e ative o sininho para ser notificado sempre que houver um novo vídeo. E muito importante, nos dê aquela ajuda divulgando os nossos vídeos para os seus amigos e vamos às notícias. O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, o emir do Emirados Árabes Unidos, deixaram de atender telefonema do presidente norte-americano Joe Biden e não responderam às suas solicitações de resposta a seu chamado, segundo o jornal Wall Street Journal, baseado em fontes oficiais. Esses países estão profundamente insatisfeitos com as políticas do atual presidente norte-americano, ao qual acusam de não levar em consideração as suas necessidades de defesa. As críticas se centram no acordo em gestação com o Irã e na falta de condenação aos revolucionários Houthis do Iêmen, que atacam constantemente e cada vez mais letalmente usando armamentos e tecnologia iraniana. A atual guerra da Rússia fez com que os preços de petróleo fossem elevados a níveis jamais vistos. Biden tentava convencer tanto a Arábia Saudita como Emirados Árabes Unidos a aumentar a extração e comercialização de petróleo de forma a baixar o preço internacional. Em entrevista ao The Atlantic, no início desse mês, o príncipe herdeiro saudita já comentava sua insatisfação quando falou de seu relacionamento com Biden e disse: "Não me importo se Biden me entendeu mal. O presidente", disse ele, "deveria estar focando nos interesses dos Estados Unidos." E acrescentou: "Eu não tenho direito a dar sermão aos Estados Unidos." E o mesmo acontece no sentido inverso. Cabe lembrar que as relações entre os Estados Unidos e os países do Golfo eram muito amistosas durante o período de Trump na presidência e, aparentemente, Biden não conseguiu manter esta relação. O Irã atacou na noite de sábado para domingo, com 12 mísseis balísticos, a cidade de Erbil, capital da área curda no norte do Iraque. Fontes iranianas afirmam que atacaram bases secretas do Mossad israelense, algo que parece bastante improvável. Fontes sauditas dão conta que os foguetes foram dirigidos ao consulado norte-americano na cidade. Por outro lado, fontes do Kurdistão afirmam que os mísseis foram dirigidos a uma base militar norte-americana, mas que o Irã, na verdade, está atacando áreas do Kurdistão enquanto o mundo silencia, o que estimula o Irã a seguir com seus ataques. Pouco depois, fontes da empresa de comunicação oficial de notícias Tasnim, que pertence ao governo iraniano e é altamente ligada com as forças revolucionárias, informaram que foram detidos no noroeste do território iraniano
próximo à fronteira com o Azerbaijão, diversos membros do que seria um esquadrão de espionagem israelenses. Um general iraniano disse que espiões devem ser mortos, torturados ou cumprirem penas em prisão. E pela primeira vez na história, pousou ontem em Tel Aviv um avião da Royal Air Maroc. Como se sabe, Marrocos e Israel não tinham relações diplomáticas, mas como resultados dos acordos abraâmicos, duas empresas israelenses já estavam voando entre Tel Aviv e Marrakech, no Marrocos. Agora, a Royal Air Maroc inicia 4 voos entre Tel Aviv e Casablanca. Os planos são ampliar para 7 voos semanais dentro de 4 meses com a chegada do verão. A viagem dura um pouco menos de 5 horas e, inicialmente, a Royal Air Maroc estará cobrando $450 na viagem de ida e volta. Interessante notar que a empresa marroquina oferecerá, entre outros tipos de alimento, a alimentação kasher àqueles que assim desejarem. E o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, segue numa maratona para tentar conseguir um cessar-fogo e um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Após a inesperada viagem no sábado anterior a este, as conversas seguem e Bennett vem sendo considerado um intermediário confiável por ambas as partes. Bennett também reporta suas conversas aos Estados Unidos, Alemanha e França. A Ucrânia vem solicitando de forma bastante constante para que haja reuniões diretas entre ucranianos e russos na cidade de Jerusalém. O presidente Putin, até o momento, não mostrou receptividade a esta ideia. Também em Israel há algum ceticismo das vantagens de se fazer as reuniões em Jerusalém, sob a alegação de que, se elas não derem certo, isso poderá refletir em um aumento de um antissemitismo e antisionismo no mundo afora. A cidade de Jerusalém, nos últimos dias, vinha projetando nas muralhas da cidade a bandeira russa e a bandeira ucraniana, chamando ambos os países à paz e aos acordos que poderiam ser feitos lá em Jerusalém. No entanto, houve um movimento bastante forte contrário a essa projeção, dizendo que a paz não é função de Ucrânia e Rússia, mas tão somente da Rússia na qualidade de atacante, e essas manifestações levaram a prefeitura a interromper a projeção a partir de ontem, no meio da noite, e já hoje não teremos mais as projeções de ambas as bandeiras e o chamado à paz nas muralhas de Jerusalém, exatamente porque uma parte significativa da população israelense, inclusive dos vindos da Rússia, vem a Rússia como a causadora da situação de guerra e a única que poderia pará-la. Amigos, por hoje é o que tínhamos a falar com vocês. Estaremos novamente juntos, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, quando o Radar do Mundo Judaico estará no ar. E na segunda-feira da semana que vem, se Deus quiser, novamente notícias de Israel com vocês. Até lá, amigos!